Olá, eu sou Cláudia Carnevale, estamos aqui no estúdio do CAESP para falarmos do nosso Portal do Saber com a nossa ilustríssima convidada, Mônica, doutora Mônica Mumi. Olá, Mônica. Olá, Cláudia. Ela é diretora do Laboratório de Convivência e é consultora da Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos estar falando, quero que você tenha o prazer de compartilhar com todos a respeito de um assunto não muito novo, porque já está aí há 10 anos, mas inovador, que é sobre a justiça restaurativa. Mônica, conta um pouquinho o que é isso que está sendo feito. Tá certo. Bom, primeiro agradecer estar aqui nessa oportunidade, Cláudia, de estar falando de um tema que para mim é tão nobre e me é tão caro, né? A justiça restaurativa, ela chega no Brasil há 11 anos atrás com 3 experiências piloto. Uma no Rio Grande do Sul, uma em Brasília e uma em São Paulo. Eu me aproximei da experiência de São Paulo e foi um convite muito desafiador. Eu trabalhava no CECIP nessa época, que foi a instituição que aceitou o desafio de investigar sobre... O que é CECIP, Mônica? Então, desculpa. É o Centro de Criação de Imagem Popular, que é uma ONG que tem a sua sede no Rio de Janeiro. E então o CECIP, que produz materiais educativos e projetos e tem uma expertise com mudanças educacionais, aceita o desafio de pensar a justiça restaurativa e quem começa esse trabalho é a Madza Ednir, que é uma paulista, e eu me aproximo da justiça restaurativa nesse contexto. E quando, então, eu começo a tentar entender o que é justiça restaurativa, eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Assim, sentar em círculo para resolver questões de conflito. Mas justiça é coisa de juiz, de advogado, tem a ver com lei. Então, eu vou falar hoje o que é justiça restaurativa para mim começa nessa investigação desse lugar. Não tem nada a ver falar de justiça restaurativa. Então, quando eu chego no projeto, a justiça restaurativa me exige perguntar, mas o que é justiça primeiro? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu me dei conta só então, aos 35 anos, né? Isso com uma carreira, né? Uma vida profissional toda voltada para os direitos humanos, para a questão da educação. Eu nunca tinha parado para pensar sobre justiça. Quando então eu tenho a oportunidade, no diálogo com o Dr. Egberto de Almeida Penido, que é o coordenador de justiça restaurativa da coordenadoria, que está nessa caminhada há muito tempo, né? Antes mesmo da justiça restaurativa chegar, ele estava fazendo todo um processo para que ela pudesse virar até um projeto piloto, toda uma preparação, articulação, busca de compreensão, como isso ia se materializar. Eu começo a entender que, justiça não era aquilo que eu imaginava apenas. Assim, a imagem que eu fazia era de um juiz, um promotor, um defensor e um ofensor. E que aquilo era justiça. Sim, isso é uma busca do Estado Democrático de Direito. É uma forma, sim, mas justiça é um valor. Ela não está materializada no tribunal, ela também está. Mas ela não pode ser reduzida a essa cena. Na hora que eu comecei a entender isso com mais profundidade, e demorou um tempo, eu falei, nossa, eu nunca pensei sobre o valor de justiça na minha vida, portanto, nas minhas relações, portanto, nas relações. E nas relações que estão inseridas dentro de um espaço institucional, familiar, social. E aí, eu comecei esse percurso, e acho que ainda estou no início dele, para entender o que é justiça restaurativa. Então, justiça, vira para mim justiça como um valor.
E aí, a restaurativa, violência, conflito, começa a me fazer pensar sobre trocas justas. E aí, assim, talvez seja bacana pensar, e acho que um convite que eu faço a todo mundo se perguntar é: como é que você se sente quando você tem uma experiência injusta? Às vezes a gente não sabe bem sobre experiências justas, mas a gente sabe identificar as experiências injustas e o que a gente sente com isso. Então, o sentimento também tem a ver com justiça, né? E aí, a partir dessa investigação, eu fui percebendo, na medida que você tem que ter um procedimento para, então, como é que essa justiça chega aqui, né, entre nós, eu fui aprendendo alguns procedimentos. São tipos de procedimentos que vão trazer esses princípios e valores da justiça restaurativa, que eu já falo com mais detalhe. E aí eu aprendi os ciclos restaurativos, eu tive contato com outras técnicas, né? E então encontro o círculo de construção de paz, que eu me identifiquei muito. Me identifico com as outras práticas também, mas esse talvez tenha me tocado de uma outra forma, porque ele tem um fazer ancestral, que resgata uma ancestralidade, inclusive na própria organização do espaço físico para receber esse encontro circular. E quando, então, eu começo a me aprofundar nos ciclos de construção de paz, que eu tive o presente e a alegria de aprender com a Kay Prance, que é a pessoa que, né, é uma norte-americana, que traz essa possibilidade, também aprendeu com os índios norte-americanos, eu começo a entender que a justiça restaurativa, ela realmente está nos convidando a olhar para a nossa convivência, não só para violência e conflito. Talvez eu esteja te contando os grandes marcos para te dizer hoje o que eu consigo entender de justiça restaurativa. E eu digo hoje porque talvez amanhã eu já fale coisas diferentes e sempre falarei, e tenho cada vez mais certeza disso, que eu vou sempre falar muito menos do que realmente ela é. Né? O que ela é, só ela sabe o que é. E quem participa, né? Quem cada participa. Um também vai entendendo e vai fazendo seus percursos e vai dando contorno aos seus aprendizados e vai tendo as identidades da própria relação minha com esse fazer, ou esse saber. Hoje eu entendo que a justiça restaurativa, ela é uma forma de pensar, refletir, investigar as relações em 3 dimensões. As relações intrapessoais, as relações institucionais e as relações sociais. Em todos esses lugares, as dimensões de violência e conflito e de uma convivência saudável, onde há trocas justas, está colocado o valor de justiça. Então, ela é uma forma de pensar, uma filosofia, uma inspiração, enfim, cada um talvez possa dar esse nome para esse universo que eu chamo que é um mundo de ideias sobre essa convivência. E é uma forma de agir, né? Agir com um ponto principal da justiça restaurativa, que é devolver a possibilidade da gente ter responsabilidade individual e coletiva. E aí, dentro dessa lógica, desse agir, a justiça restaurativa tem esse campo aonde há procedimentos. Eu tenho escolhido o círculo de construção de paz. Nesse lugar, assim, né, dos princípios, acho que a justiça restaurativa, ela está nos convidando, e aí isso é uma referência importante na justiça restaurativa, ou seja, se nós duas trabalhamos com justiça restaurativa, a gente até pode pensar métodos de formas diferentes de implementação, mas nesse lugar não tem como a gente discordar,
são os princípios da justiça restaurativa, e isso me parece que precisa ser garantido para que a gente não desvirtue ela. A justiça restaurativa tem como um princípio transitar desses aspectos punitivos para resolver conflito, violência e convivência para aspectos de responsabilidade, como eu disse antes, individual e coletivo. Perfeito. E tem mais um ponto, que é sair desse aspecto de recompensa nas relações, porque também a gente vai criando dinâmicas muito violentas, por um aspecto de reconhecimento de necessidades e sentimentos. Então, acho que esses dois trânsitos que a justiça restaurativa nos convida a fazer, ela vai dando um contorno interessante a essa mudança de paradigma. Perfeito, Mônica. Eu creio que é mais uma prática, né? Podemos pensar que inovadora, mas necessária, né? Num mundo onde nós precisamos muito desenvolver cada vez mais a solidariedade, mas no sentido de pensar, né, numa cultura de paz, que não é pacífica e muito mais, né, uma ação ativa, e com essas práticas que nos proporciona a pensar, a refletir sobre novos modos de se fazer justiça, né? Então, eu quero agradecer muito a Mônica. Ela estará de volta com a gente aqui no nosso programa para falar a respeito como se faz essa justiça restaurativa na prática, né? Porque as pessoas perguntam muito, né? Falam assim, mas é só sentar e conversar? Não, né? Tem critérios, tem metodologias, processos, né? Antes mesmo desse convite das pessoas entrarem nesse círculo, né, de construção de paz, para, de fato, né, a gente pensar numa metodologia, né, num novo modo de fazer, com qualidade, com responsabilidade e, de fato, a gente contribuir, né, com uma efetiva cultura de paz na nossa sociedade. Muito obrigada, Mônica. Obrigada a você. Um prazer estar aqui.